uma mulher da Flórida invadiu o apartamento do ex e atirou no homem em sua cama para resolver problemas de relacionamento. Ela me deixou louca, eu sei que ela me deixou louca. E eu a vi, tentando quebrar minha janela, depois eu a vi atirar no meu carro 3 ou 4 vezes. LaCoria Washington foi condenada por atirar em Jason Campbell, que saiu cambaleando de um apartamento no 5º andar, deixando um rastro de sangue ao tentar buscar ajuda. Ele foi encontrado morto no estacionamento, vestindo só a cueca. Tem um homem lá embaixo no estacionamento e ele está sangrando. Em vez de tentar ligar. E a atiradora fugiu, tentou se esconder em outro condado, mas a polícia a encontrou. Você foi acusado de homicídio em 1º grau e roubo. E não foi só a prisão e a condenação de Washington que viraram manchete. Não, a família de Jason entrou com um grande processo contra o condomínio e a equipe de segurança, que teoricamente poderia ter evitado a morte dele. E um júri concordou, concedendo a eles uma quantia enorme. Vamos falar com o escritório de advocacia responsável por este processo, nosso patrocinador, Morgan & Morgan. Eles conseguiram garantir um veredito de 100 milhões de dólares para os familiares que Jason deixou para trás. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Aliás, só conseguimos acompanhar essa história graças ao apoio do nosso patrocinador, Morgan, o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos. Este é um escritório com mais de 1.000 advogados que recuperaram 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes só nos últimos meses. Na Flórida, um cliente recebeu 12 milhões de dólares após 350 mil. Na Pensilvânia, outro obteve 26 milhões em indenização. Isso é 40 vezes a oferta da seguradora, e a Morgan & Morgan facilitam a luta pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com/LC Sidebar. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na tela. Jason Campbell, pai de 3 crianças pequenas, filho de um ex-senador estadual da Flórida. Ele tinha apenas 23 anos quando foi morto a tiros dentro de um apartamento na região de Miami. Enquanto o ex-namorado da namorada dele era julgado por assassinato, a família devastada moveu um grande processo por morte por negligência, alegando que, se o condomínio tivesse seguido suas próprias regras, Jason ainda estaria vivo hoje. E sabe de uma coisa? O júri concordou e deu um veredito de 100 milhões de dólares a favor da família Campbell. Em 1 minuto, vou me sentar com 2 advogados renomados do escritório Morgan & Morgan, nosso patrocinador, para falar sobre como entraram nesse caso, conquistaram essa vitória e o que ocorre agora. Antes de entrar no assunto, preciso dar detalhes. Vamos analisar o ocorrido em 2021 no Monte Carlo. Só preciso avisar rapidamente. As unidades no Monte Carlo são chamadas de condomínios ou apartamentos de forma intercambiável, pois algumas estão para aluguel. Só queria que você lembrasse disso. Mas no processo da família Campbell, o réu é identificado como Associação de Condomínio Monte Carlo de Miami Incorporada. Tudo certo agora? Segundo registros policiais e judiciais, foi após as 8 da manhã, na terça-feira, 1º de junho de 2021, quando os operadores de Miami começaram a receber essas ligações frenéticas para o 190. O corpo de um homem estava no estacionamento do condomínio, deitado no chão entre 2 carros, e testemunhas disseram que ouviram alguém gritando por socorro. Ok, conte exatamente o que ocorreu. Eu não sei. Eu vi 2 Bob gritando com alguma coisa, cara, ele tá respirando pra todo lado e tal. Caramba, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Ele levou um tiro aqui porque o presidente era importante. Ei, senhor, ele está respirando? Quer dizer, parecia que ele arrastou ele por um tempo, cara. Ei, cara. Yo, man. Será que isso pode ser? So, was he shot? Eu não sei. Aqui é o 190. Eles fizeram muitas perguntas pra ele. Só bateu em alguém. Tenho que mandar algumas moças, pois estamos numa situação ruim. Desculpa, onde ele teve o caso? Polícia ou bombeiros? Olha, eu tenho alguém que está... Eu não sei de nada, por favor, não me faça perguntas. Eu só sei que esse cara levou um tiro no chão, é tudo que eu sei, e ele está morrendo, é tudo que eu sei. Você pode mandar alguém aqui?
Você pode me dizer onde está a criança? E quando a polícia chegou ao local, eles viram algo que fez os pelos da nuca se arrepiarem. Um rastro de sangue levando do corpo de Jason de volta para dentro do prédio e subindo até as escadas do 5º andar. Marcas de mãos ensanguentadas foram encontradas até nas paredes da escada, onde Jason caiu em sua tentativa desesperada de fugir do assassino e buscar ajuda, mas sua luta terminou na calçada do lado de fora. E tem mais uma coisa, Jason nem morava nesse lugar. Ele nem morava no Monte Carlo, quem morava lá era a mulher com quem ele estava saindo. Estou falando da Shantia Mears. Agora, ela já tinha tido um relacionamento anterior com outra mulher, LaCoria Washington. Certo, a ré, neste caso, Mears, chegou a dizer à polícia que ela tinha problemas com Washington que vinham de anos atrás, incluindo ameaças e violência. Ela falou com um policial sobre isso em uma entrevista ligada a outro caso com Washington, que explicaremos em breve. Veja só. Qual é a relação entre isso? Essa é minha ex-namorada. Quando você diz ex-namorada, só para esclarecer, era um relacionamento romântico? Oh, Sim, ok. Quanto tempo vocês namoraram? por alguns anos? Anos? Sim. Vocês já moraram juntos? Não. Certo. Há quanto tempo? Acabou? Há meses. Há meses? Ok. Então, Securi disse. Eles deixaram ela entrar, ela deixou ela entrar, e o que aconteceu? Então ela deixou ela entrar. Voltei para meu apartamento, tranquei a porta e ela começou a fazer barulho. Ok. Você trancou a porta. Vocês já tiveram algum problema antes? Não recentemente. Como assim? Não foi recente? Qual foi a última vez nos últimos meses? Não recentemente. E ela fez algo no passado que levantaria alguma preocupação para trancar a porta? Ela é louca, eu sei, ela é louca. Ela já ameaçou fazer alguma coisa estúpida? Ou ela já fez isso, mas não a esse ponto, não. Ok, bem, até que ponto? Ela já esteve no meu carro, mas não tanto assim, eu sei. Mas o que ela fez antes? Ela, me xingou, normal, me xingou. Segundo Mears, ela e Jason estavam na cama às 8h daquela terça, quando ouviram uma batida na porta. Agora, Mears disse à polícia que achou que era só alguém da manutenção ou do controle de pragas. E foi aí que ela cometeu um erro crucial. Aparentemente, ela não olhou pelo olho mágico antes de destrancar e abrir a porta. E era Washington. Ele a empurrou, entrou no quarto do apartamento e atirou, acertando Jason no peito. Fotos da cena do crime mostram um buraco de bala na parede, uma cápsula no chão. A polícia logo concluiu que Washington era a principal suspeita e que nem tinha permissão para estar na propriedade, pois isso nos remete a cerca de 3 meses antes do assassinato, quando Mears aparentemente recebia outra visita, não Jason Campbell. Mas, de qualquer forma, parece que Washington não ficou feliz. Percebi que tinha uma chamada perdida do portão da frente, então liguei de volta para ele. Eu fiquei tipo... Sim, tive uma chamada perdida para você. A moça disse, sim, você teve um beijo no portão da frente. Eu perguntei quem ela deixou entrar e respondeu LaCoria. Falei que não devia tê-la deixado entrar pelo portão. Ela disse que não sabia e perguntou se eu sabia quem era. Respondi que não era assim que funcionava. Você deveria me ligar, não deveria dar permissão por conta própria. Se eu não atender o portão, não deixe eles entrarem. Peça para irem embora. Espere até eu atender o telefone. Nessa hora, ela já estava no condomínio. Ela ficou obcecada por mim, eu sei disso. Ela estava batendo na porta? Ela bateu na minha porta por uns 15 minutos. Você tem? Tipo um olho mágico? Sim, eu tenho um olho mágico. Então você olhou, você viu isso com ela? Ela tentava cobrir às vezes e outras vezes eu conseguia vê-la e via ela batendo na porta. Você viu o que ela estava vestindo? Ela estava usando uma camiseta branca? Uma camiseta branca, certo? Ela tinha algo nas mãos? Você viu? Ela tinha uma arma na mão. Em qual mão? Porque eles não estão agora. Ok, que tipo de arma era essa aqui? Não costumo enfrentar alguém. Eu vejo se ela era negra. Já viu ela com arma antes? Não recentemente. Alguma vez. Você já viu ela com uma arma? Sim. Certo, e o que você viu? Eu olhava pela janela do quarto e vi ela perto do meu carro, tentando quebrar o vidro e depois atirando 3 ou 4 vezes. Apesar do relacionamento de vocês, preciso coletar as informações dela e fazer o reconhecimento fotográfico.
Quando o reconhecimento fotográfico estiver pronto, te ligo para marcar. Vou trazer outro detetive que não conhece o caso para apresentar o reconhecimento fotográfico a você. Você vai identificá-la. Assim que você a identificar, aí eu tenho os protocolos para prendê-la, então vou lá e prendo ela. Então você não pode prendê-la agora? Não, antes é preciso fazer uma identificação fotográfica. Isso será na terça, pois hoje, segunda, estou de folga. Na terça, preparo a identificação fotográfica, te ligo, nos encontramos, faço a identificação e podemos começar o processo de prisão. Imagens de vigilância divulgadas confirmam o relato de Mears, já que em um vídeo, Washington aparece, chegando de carro à guarita do Monte Carlo. Ela aguarda enquanto a segurança chama Mears e depois é autorizada a entrar. Imagens da câmera de segurança no prédio de Mears mostram Washington entrando no elevador. Minutos depois, ele aparece saindo para o estacionamento, indo em direção a um carro à esquerda da tela. Segundo o relatório policial, Washington atirou na janela do passageiro da Mercedes-Benz preta de Mir e fugiu correndo pelo estacionamento. Mas vou te dizer, a onda de crimes dela não parou aí, pois nas imagens de vigilância é difícil ver, mas no caminho de volta ao carro dela. A polícia diz que Washington atirou pelo menos 2 vezes em um Infiniti vermelho, do homem que estava no apartamento de Mir, e depois fugiu em seu carro. Os investigadores encontraram 5 cápsulas de calibre 40 no local e, além de causar danos de forma imprudente aos 2 carros, ao buscar o histórico criminal de Washington, surgem condenações por diversos crimes anteriores, como reincidente. Ela não deveria ter arma ou munição, mas o vídeo mostra que tinha ambos. As acusações do tiroteio depois entraram no caso de assassinato. Algumas semanas após o tiroteio de março, a polícia voltou a falar com Mears, mas dessa vez ela estava relutante em falar oficialmente. Então, voltando para 22 de fevereiro, quando eu ou a polícia fomos ao seu condomínio, lá, qual é o motivo pelo qual a polícia ficou curiosa? Sinceramente, eu me sinto mais confortável fazendo tudo isso com representação legal. Você não está preso. Eu sei, mas prefiro fazer isso com uma advogada. Você entendeu o que o procurador disse, certo? Mais ou menos. Então você não quer falar comigo agora? Eu me sinto mais confortável com um advogado. Você não quer falar comigo agora? Até eu conseguir um novo acordo. Ok, você não está preso e não estou fazendo perguntas incriminatórias, então esse direito não se aplica agora. Você está falando comigo como testemunha e vítima. Então os avisos de Miranda ou o direito de permanecer em silêncio não se aplicam agora. Ok, sem problema. Você também não quer participar do reconhecimento fotográfico? Só poderia fazer isso com um advogado. Ok, sem problema. O estado de Toronto entrará em contato com você, certo? 3 meses depois, Washington voltou à propriedade Monte Carlo, mesmo com uma placa na guarita avisando que seu veículo estava banido. Um dia após Jason ser baleado e morto, os detetives falaram com o segurança de plantão na manhã anterior, Sean Atkins. Quais são suas funções ou área de patrulha dentro do seu trabalho? Registrar os visitantes quando eles entram pelo portão? E esse é o portão da frente, correto? Correto. E só para confirmar, há apenas uma entrada e uma saída, correto? Correto. Você estava trabalhando no apartamento do Monte Carlo ontem, dia 1º de junho de 2021? Sim. Qual foi o seu turno ontem? Das 7 às 3. Você começou a trabalhar às 7? Ontem, em algum momento, você soube de um incidente com um dos seus inquilinos no condomínio? Sim. Você sabe do que se tratou o incidente? Ou onde, em qual apartamento ele ocorreu? Não no momento, só depois que a polícia veio e tudo foi resolvido. Aí muitos moradores vieram e me contaram. O detetive mostrou fotos para Atkins, que identificou Mears e Washington, embora tenha chamado Mears de Senhorita Mills. A quem você se refere ao dizer namorada dela? A senhorita Mills. Para constar, a pessoa na fotografia número 2 é Lacoria Washington. E você afirma que ela é namorada do...
E como você sabe dessa informação? Porque um tempo atrás, alguns meses atrás, ela entrou e atirou na garota. O carro da Mills e um carro de um cavalheiro. E depois que fizemos toda a nossa pequena investigação, descobrimos que era a namorada dela. E foi assim que, sabe, eu sei, é isso, sabe? Eles dizem, é a namorada dela. Ok, se eu estiver correto. Depois desse incidente, isso foi documentado em 22 de fevereiro de 2021. O condomínio divulgou informações relacionadas a ela? Bem, a única coisa que eles informaram para ela foi que o veículo em que ela estava não poderia mais entrar nas dependências, na propriedade. Também mostrei a fotografia número 3, de uma pessoa flagrada pelas câmeras entrando no condomínio. Agora vou mostrar a mesma foto para você. Você olhou para essa fotografia, identificou que é a mesma pessoa de quem estamos falando. Sim. Você afirmou na fotografia que essa também é a namorada da pessoa. Quando ela entrou ontem de manhã... Sim, foi pouco antes das 8 horas que ela entrou. E nesta fotografia, ela está vestindo? Você pode me dizer o quê? O que ela está vestindo? Tudo preto, né? Um moletom preto com chinelos pretos e amarelos. E essa é a pessoa que você viu ontem de manhã? Correto? E Atkins confirma que viu Washington na manhã do tiroteio, mas ela não estava no veículo. E você sabe por que ela estaria a pé? Porque o veículo dela está proibido. Então ela não pode dirigir dentro do condomínio porque o veículo dela está proibido por causa do incidente anterior que ela causou. Então ela já sabe disso. Ela não pode entrar dirigindo porque não podemos fornecer nenhum passe para ela, nem permitir que ela entre de jeito nenhum com esse veículo. E você sabe se ela já fez isso em outras ocasiões? Sim, ela já fez isso. Ou seja, ela estacionava o veículo do lado de fora e entrava a pé? Correto. Ela saía do mesmo jeito? Sim, às vezes. Ou ela provavelmente estaria. Se eu a vejo de manhã, ela caminha de manhã, eu saio às 3, então não a vejo. Quando eu vou embora, ela provavelmente sai mais tarde naquele dia ou algo assim. Então eu não estou ciente. Enquanto você estava no seu posto ou no seu posto ontem, por acaso ouviu algum disparo ou algum tiro? Não, essa é a coisa estranha. Eu não ouvi nada. Algum dos moradores chegou a falar com você em algum momento e disse que ouviu alguma coisa? Não, porque eles disseram que quando viram tudo acontecendo também não ouviram nenhum tiro. Eles disseram que não ouviram nada. Porque normalmente, se eles ouvem alguma coisa, eles ligam para a portaria e perguntam: está tudo bem? Porque eu ouvi isso ou ouvi aquilo e não era nada. Disse. Assim, as autoridades de Miami-Dade emitiram um mandado de prisão para Washington e a polícia a encontrou semanas depois em Port Orange, quase 4 horas ao norte de Miami. Carro do peixe aqui, chegando aqui. Por que você ri? Porque sei que você também tem um. Só ajudo ele quando estou perto daquele cara. Ele teve essa sorte? Vamos lá, irmão. Ei, você não pode ficar comendo porco frio o dia todo, cara. Eu sei, irmão. Se eu fiz tudo aqui, eu falei pra eles, vocês têm que experimentar o Books antes de irem embora. Beleza. Você conta até 3. Sente-se aqui atrás pra mim. Ele está no meu telefone. Bem rápido, cara. Qual que é o seu primeiro nome? Vocês vieram aqui por causa de um mandado, certo? Sim, bem, eu só estou ajudando porque não faço parte de tudo isso, certo? Como você pode ver, bem, pode só me entregar? McKay? Você pode soletrar pra mim? L-A-K-O-R-A, sobrenome Washington. Qual é seu nome do meio, senhorita Washington? Fale se começa com C ou H. Desculpe, S. Tudo bem. Não, eles vão me registrar aqui. E sua data de nascimento, sim?
Tudo bem. Então diga sua data de nascimento para mim. 13 de setembro de 1996. Tudo que você disse, o primeiro nome foi Lacaoria. Ok, ela é amigável com o Ocidente e não tem muito a esconder, por isso fico animado quando ela esconde algo. Oficial Manchester, só vou garantir que não haja ocorrência no seu número. Ainda precisamos garantir que as pessoas possam esconder coisas em qualquer lugar. Certo, você sai aqui pra mim. Fique de frente pro veículo sem nada cortante, certo? Os policiais em Port Orange sabem do mandado de prisão contra ela, mas sem detalhes, então Washington finge ignorância. Veja só. Você sabe por que estou colocando as algemas. Tecnicamente você não precisa saber o motivo, mas posso dizer que é por causa de um mandado. Você recebeu um mandado por homicídio em primeiro grau e roubo. Bem, estão meio misturadas aqui. Parece que é roubo à mão armada e parece também que é posse de arma por um condenado. Se entendi direito, eles usam várias abreviações e essas são suas acusações. Você não tem direito à fiança. E é de Miami. Cá, com licença, Miami-Dade. Então como eles podem simplesmente me acusar, dizendo cadê o Estado, cadê as provas, cadê o quê? Eles ouviram? Isso deve ser resolvido no tribunal. O importante agora é que você tem um mandado de prisão e está detido. No final, Washington foi fichado na cadeia do condado de Volusia e depois transferido para o sul do estado. Tudo bem, senhorita Washington. Saia, por favor. Vamos entrar só um instante. Porque era só isso que podiam fazer. Se tivessem me dado umas roupas por lá. Não participei dessa decisão e não tive controle sobre ela. Não, aqui são celas de detenção. Vá até ali pra mim, por favor. Obrigado. Eu sentei no banco por um tempo. No condado de Miami-Dade, Washington foi acusado de homicídio em primeiro grau e invasão de domicílio armada com agressão, perseguição agravada com arma de fogo, posse de arma de fogo por um condenado, posse de arma ou munição por condenado. Agora, os promotores concordaram em rebaixar isso. Então, a acusação de homicídio em primeiro grau foi reduzida para homicídio em segundo grau. Eles concordaram em retirar as outras acusações. Se Washington confessasse, e veja, no fim, mudou sua declaração. Ela foi sentenciada em 5 de julho de 2025 a 12 anos de prisão, seguidos por 10 anos de liberdade condicional. Ela cumpre pena na penitenciária Gadsden, uma prisão feminina em Quincy, Flórida. Durante esse período, além do caso criminal, houve um processo por morte injusta, certo? Jason Campbell, de 23 anos, era filho de Daphne Campbell, que já havia sido senadora estadual na legislatura da Flórida por 8 anos. Após a morte de Jason, no dia seguinte, ela atualizou sua página do Facebook dizendo, em parte, e cito, carregar uma criança por 9 meses com dificuldades e acabar fazendo uma cesariana. E depois de 23 anos, você recebe uma notícia ruim, alguém atira e mata seu filho. Ela conta que perdeu o filho para a violência armada enquanto ele dormia e escreveu ao assassino, não tem coração, e matou meu filho bonito, e deixou 3 crianças sem pai. Então Campbell entrou com um processo por morte injusta em nome do espólio de Jason, e ela citou 3 empresas aqui, Monte Carlo, uma associação de condomínio de Miami, a Cam On-Site, incorporada, que foi contratada como administradora do condomínio, e IMS Protective Group, que havia sido contratada para fornecer segurança. Isso agora é baseado em uma recomendação da ACAM. Centenas de documentos judiciais foram apresentados desde que o caso foi aberto, em janeiro de 2022, mas a declaração do autor do processo meio que expõe os argumentos aqui. Cito especificamente, em 21 de fevereiro de 2021, LaCoria Washington foi autorizada a entrar nas dependências pelo portão da frente pela Kent Segurança. A antecessora da EMS, não parte deste processo, violou protocolos da propriedade que exigem aprovação do inquilino para a entrada de não residentes. LaCoria Washington disse visitar Shantia Mears
como inquilina, mas a senhora Mears não concedeu acesso a Lacoria Washington. Ao recusar abrir a porta, a senhorita Mears foi alvo de Lacoria Washington, que foi ao estacionamento e atirou várias vezes nos veículos dela. E o convidado masculino da senhorita Mears, naquele fevereiro de 2021, não era Jason Campbell. Cerca de 3 meses depois, em 1º de junho de 2021, por volta das 8h, Lacoria Washington, apesar de proibida de entrar na propriedade, voltou ao local a pé e entrou pelo portão de veículos. A senhora Washington foi novamente até a porta da senhorita Mears e bateu. A senhorita Mears abriu sem olhar pelo olho mágico. Pensando que era a administração do condomínio ou controle de pragas, Lacoria Washington entrou correndo no quarto e atirou em Jason Campbell no peito. Jason faleceu posteriormente devido ao ferimento de bala. Então, o processo acusou cada uma das 3 empresas de negligência, citando os réus. Monte Carlo, a CAM e EMS estavam cientes do incidente de 22 de fevereiro de 2021 e não tomaram medidas razoáveis para impedir que Washington e pessoas não convidadas com intenção criminosa, como Washington, tivessem acesso e cometessem crimes na propriedade. Então você vai para esse julgamento, que durou 1 semana. E de acordo com um artigo sobre o veredito do Lawcom, levou apenas cerca de 2 horas para o júri retornar. Concederam grande quantia aos autores. O formulário do veredito perguntou aos jurados: houve negligência dos réus? Isso causou as lesões e morte de Jason Campbell? E havia uma marca de verificação na palavra sim para todos os 3 réus. O júri determinou que a empresa de administração de propriedades, SO ACAM, foi responsável por 57% com os proprietários do condomínio, o complexo e o grupo de segurança, sendo cada um responsável por 18%. Shantia Mears, inquilina, foi considerada 7% responsável, mas não foi citada como ré no processo. Daphne Campbell recebeu $25 milhões de indenização por sua dor e sofrimento. Assim como o pai de Jason, Hubert Campbell, e os 3 filhos de Jason, que tinham 6, 3 e 1 ano quando ele morreu, agora vão dividir os $50 milhões restantes. Em declaração ao Miami Herald, Daphne e Hubert Campbell disseram: perder nosso filho Jason causou uma dor indescritível que não desejaríamos a ninguém. Esse veredito não trará nosso filho de volta, mas esperamos que sirva de alerta aos administradores e proprietários de imóveis para garantir segurança adequada. Antes que outra família sofra como a nossa, quero chamar os advogados Morgan e Morgan, que lideraram este processo. Muitas perguntas aqui. Estou no estúdio com Thomas Hastie e Grant Gillenwater. Obrigado por estarem aqui e pelo tempo de vocês. Acertei os sobrenomes, certo? Sim, ótimo. Isso é o mais importante. Primeiro, me expliquem como vocês 2 se envolveram nisso. Então, o caso chegou até mim originalmente em 2021, em outubro de 2021, como uma triagem pelo nosso departamento. Alguém ligou para o nosso escritório, a família ligou para o nosso escritório e disse: olha, queremos contratar vocês. Tínhamos outro advogado, mas não estamos confortáveis com o que está acontecendo, então eles nos ligaram para pedir uma segunda opinião. Dissemos que adoraríamos analisar isso para vocês e eles nos contrataram. E então eu lidei com o processo, basicamente de 2021 até 2024, quando liguei para Grant e disse: olha, Grant, tenho esse caso indo a julgamento. Procurei Grant Gillingham, um dos melhores advogados do país. Na verdade, eu sou um dos advogados do país. Você conhece alguém? Grant, você conhece alguém? Alguém para quem você possa me indicar? Bem, veja, levamos julgamentos muito a sério. Morgan. Não somos um escritório de advocacia, mas sim de julgamentos. E uma das grandes coisas que John fez anos atrás, realmente com isso, começou com Keith Mitnick. Ele disse: vamos contratar os melhores advogados disponíveis para que julguem casos. Então, agora somos 5 em todo o país e tudo o que fazemos é julgar casos. Keith, Rick, Chris, Brian, McLean. Eu mesmo, tudo o que fazemos é viajar pelo país julgando nossos maiores casos. E então a tempestade perfeita que temos são pessoas como Tom, que vão litigar o caso desde o início até alguns meses antes do julgamento. Eles nos ligam, começam a colaborar conosco e aí começamos a correr atrás. Posso te perguntar algo? Às vezes há um caso, certo? Você pode dizer que não sabe. Uma montanha-russa
desaba ou alguém cai, e você pensa, consigo ver isso automaticamente. Algo foi feito aqui, algo estava errado, isso não deveria ter acontecido. Provavelmente é um processo por negligência, talvez morte por negligência. De início, ao ouvir sobre isso, parece um crime terrível. Você achou que alguém era responsável, que houve falha de segurança e que isso não devia ter ocorrido no condomínio? Sim, então a informação que tínhamos quando fomos contratados pela primeira vez era que Jason tinha sido morto nesse apartamento, quando ele estava ocupado, outra mulher. Então isso me chamou a atenção como um padrão de fatos estranho. Sabe como alguém entrou no apartamento quando Jason estava lá, se ele estava visitando alguém, como outra pessoa conseguiu entrar? Para começar ou entrar nessa discussão? O que eu presumo que houve uma discussão, porque claro, quando fizemos a triagem, agora temos a vantagem da retrospectiva depois de 4 anos de litígio. Mas no início, tudo o que eu sabia era que ele tinha sido morto no apartamento com essa mulher que ele estava visitando. Então eu pensei comigo mesmo, sabe, essa pessoa não deveria ter chegado até a porta. Não sabíamos se ela havia sido convidada ou algo assim. Sim, isso nos chamou a atenção como um padrão, então deveríamos investigar a segurança da propriedade. E, rapidamente, alguém ainda pode ser responsabilizado do ponto de vista legal, mas não por algo que ocorra ao proprietário, como o dono do condomínio ou inquilino. Até mesmo os visitantes deles podem ter uma reivindicação. Então, em outras palavras, o proprietário, a administradora, uma empresa de segurança, todos ainda podem ter um dever com alguém que esteja visitando essa propriedade. Correto? Certo. Absolutamente. Sim. E agora, Grant, durante o curso deste caso, julgamento de descoberta, pode explicar ao nosso público o que aprendeu sobre as falhas na responsabilidade da administração, do proprietário do imóvel e da empresa de segurança? Então, o que descobrimos e o que conseguimos através da descoberta é que vimos que ninguém sabia o que estava acontecendo. Todas as entidades envolvidas naquela propriedade foram mantidas no escuro, aparentemente umas pelas outras. Você tem a empresa de administração de propriedades, responsável pelas operações diárias. O trabalho deles é garantir que estão comunicando ao conselho o que está acontecendo naquela propriedade. Depois, há o conselho, formado pelos proprietários dos condomínios, responsável por tomar decisões, cortar orçamento e definir melhorias, como segurança. Vamos conseguir o dinheiro e trazer aqui. Mas, sem informação da administração, o conselho não sabe o que fazer. E aí entra o seu terceiro réu, agora você tem a empresa de segurança. Neste caso, a empresa de segurança tinha sido contratada recentemente pelo administrador do condomínio. O administrador do condomínio não contou para a empresa de segurança sobre todos os problemas que já vinham acontecendo meses antes, então a empresa de segurança ficou no escuro. Eles não sabem qual é a extensão completa, o que precisam fazer e quais serviços devem fornecer. Então você tem esses 3 réus que não sabem o que o outro está fazendo. Mas no final das contas, e nós falamos sobre repartição antes, e eu sei que você vai entrar nesse assunto, é aí que tudo se resume, na verdade, ao administrador do imóvel, porque foram eles que mantiveram todos os outros no escuro. Quero falar do julgamento específico, como ocorreu. Sobre a decisão do júri, eles dividiram a responsabilidade com base no que Grant afirmou. Quero dizer, você pode explicar como acha que o júri chegou, sabe? Tipo, 18%. 18% como eles chegaram a quem era responsável pelo quê, na sua opinião? Então as evidências foram exatamente o que Grant disse. Evidências mostravam que a administradora recebia informações da segurança, inquilinos, hóspedes e da associação do condomínio sobre crimes na propriedade. E eles não estavam repassando essas informações para os proprietários dos apartamentos, que poderiam tomar decisões, ou para a segurança, que também poderia tomar suas próprias decisões. Então essa falha em comunicar as informações, eles tinham a bola, deveriam passar essa bola para quem toma as decisões. Essa falha em repassar as informações, na nossa opinião, tornou a empresa de administração a principal responsável por isso. Porque se a segurança está fazendo o trabalho dela, registrando relatórios de incidentes sobre o que acontece e repassando isso para o escritório, qual deveria ser o próximo passo? O escritório deveria enviar isso para o conselho, deveria avisar o conselho. Olha, tivemos um tiroteio, tivemos um assalto, tivemos um arrombamento de veículo. O que vocês querem fazer? Recomendamos que aumentem a segurança. Recomendamos que mudem os protocolos. No portão, que foi o que acabou levando à morte do Jason. Havia um protocolo para verificar os veículos no portão. Ao chegar ao portão,
seria preciso abaixar o vidro, mostrar um documento e dizer: vou visitar o morador Jesse. Eles ligavam para o Jesse, e se você dissesse sim, o Tom pode subir, eles eram autorizados a entrar. Mas se o Jesse dissesse não, eles não podiam entrar. O carro era orientado a fazer um retorno e ir embora. Se não saíssem, chamavam a polícia para manter o acesso controlado à propriedade. Então, se eles estão fazendo o trabalho deles, e a segurança está fazendo o trabalho dela, registrando relatórios de incidentes e entregando para o escritório de administração, o escritório de administração deveria estar comunicando essas informações para o conselho. Vamos falar sobre isso, mas já houve um incidente em fevereiro de 2021, quando o mesmo atirador entrou na propriedade. Ele violou o protocolo ao passar pelo portão, apareceu armado na porta do inquilino, bateu e disse: me deixe entrar, sei que tem alguém aí. Era uma pessoa diferente. Antes do julgamento, quero te perguntar, por que Mears estava envolvida nisso? Porque a inquilina estava envolvida. Ela não era ré propriamente dita, certo? Mas o júri, ao final, também atribuiu responsabilidade a ela. Na Flórida, você pode argumentar que uma pessoa que não faz parte do processo tem alguma responsabilidade por um incidente de negligência. Certo. E então eles acharam, bem, os réus argumentaram isso. A senhorita Mears, quando acordou na manhã de 1º de junho, às 8 horas da manhã, com uma batida na porta, achando que era a administração do condomínio. E abriu a porta e permitiu a entrada do atirador, que entrou correndo pela porta. O júri considerou que ela era parcialmente responsável por não verificar o olho mágico ou a janelinha da porta. As pessoas na porta... Certo. Aí você vai para o júri, para o julgamento. Como foi julgar o caso e qual foi a defesa? Eles estavam tentando colocar a culpa, como você disse, estavam tentando jogar para a Mears, tipo, era a responsabilidade dela. Quero dizer, qual foi a defesa deles? O que você estava argumentando? Então, o que acontece é que você tem 3 réus, todos apontando o dedo uns para os outros. Imagine aquela cena, você já deve ter visto, aquele meme do Homem-Aranha com 3 Homens-Aranha. Eles estão todos apontando uns para os outros, é isso que está acontecendo com os 3 réus. E então eles se juntam para apontar o dedo para a Mears. Então ninguém está assumindo nenhuma responsabilidade, todos estão culpando uns aos outros, e depois eles se juntam e todos culpam a Mears. Então o problema é, e o que foi muito difícil na preparação desse julgamento, é que você tem todas essas informações, muitos fatos. Pode ficar muito confuso mesmo. De alguma forma você precisa destilar isso e resumir para que fique compreensível. De um jeito que o júri consiga dizer: ah, eu entendi o que A fez de errado, eu entendi o que B fez de errado, e eu entendi o que C fez de errado, e isso foi difícil. Mas tudo começa na seleção do júri, com aquela conversa sobre, aliás, não há apenas um réu aqui, são 3. E aí vem a abertura, na qual Tom fez uma apresentação belíssima. E durante todo o julgamento mantemos esse tema, mantemos o foco do júri em que todos aqui fizeram algo errado. No entanto, havia um réu que fez mais errado do que os outros, e no final do julgamento, isso ficou claro. Nós apresentamos as provas. E acredito que eles levaram apenas 2 horas para voltar. Menos de 2 horas. 1 hora e 47 minutos. Eles voltaram com 100 milhões de dólares. Pelo que entendi, qual foi o valor mais alto? Foi a oferta, tipo, de 1 milhão? Quer dizer, você pode explicar como foi isso? E como você acha que o júri chegou a 100 milhões? Conte para eles o que foi, e eu explico como acho que o júri chegou aos 100 milhões de dólares. Então, sim, a oferta antes do veredito foi de $1 milhão. Ok. E... Então isso foi... boa dupla. Essa foi a parte mais difícil, do julgamento, descobrir qual é o valor. Porque falamos de um jovem que perdeu a vida, de uma família jovem, de uma mãe e de um pai. Enquanto eu disse ao júri que o filho deles ainda é o filho deles, o pai de Jason vai ao cemitério toda semana e senta com ele. Como você coloca um preço nisso? E quando começamos esse julgamento, Tom e eu conversamos sobre valores e números. Eu conversei com alguns dos outros membros da equipe do julgamento. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que não são advogados para saber a opinião delas, e os números variavam bastante. Alguns me disseram que 15 milhões era um valor alto e absurdo para pedir. Algumas pessoas disseram que eu deveria entrar e pedir 150 milhões, e eu não sabia o que fazer. E, para ser bem sincero, eu não sabia o que ia fazer, até a manhã do fechamento. E eu estava sentado no JW Marriott em Miami, tomando um café. E eu disse para um dos advogados que estava julgando o caso com a gente, Patrick, eu falei, acho que vou simplesmente conversar.
Vou dizer a eles o que eu penso. E aqui está o que eu acho como ser humano. Este caso vale 200 milhões de dólares. É. Porque é, mas também acho que vocês vão pensar que sou louco por pedir isso. E meu trabalho para os Campbells é ser um defensor, alguém que possa falar, persuadir e convencer, mas também mostrar a verdade. E para fazer isso de forma eficaz, vocês não podem achar que eu sou louco. Então pedir 200 milhões de dólares, vocês poderiam pensar que eu sou maluco. Como advogado, afirmo que esse caso vale 80 milhões. Agora vem a parte difícil, pois acabei de fazer a parte fácil para vocês. A parte fácil é de 80 milhões para 200. Em algum lugar entre esses números está a justiça, e eu não sei exatamente onde, mas posso dizer que está entre 80 e 200. Agora cabe a vocês encontrá-la. Uau! E eles voltaram. E eles fizeram a coisa certa, eles encontraram. Eles fizeram exatamente o que pedimos. Vão buscar justiça. E falando em justiça, qual é o status? Já houve algum pagamento até agora? Ainda não houve nenhum pagamento. Chegamos a um acordo com a empresa de administração do imóvel, cujo valor é confidencial, mas chegamos a um acordo com eles e estamos prosseguindo contra a associação do condomínio. Certo. Você acredita que isso será pago à família em breve? O quê? O acordo? Ah, sim. Tudo bem. Ótimo. Na verdade, Tom acabou de participar de uma audiência ontem em Miami para aprovar o acordo menor com a administração do imóvel. Então esperamos que a família receba os fundos, provavelmente dentro dos próximos 30 dias da administração do imóvel. Certo. E como a família está agora? Como tem lidado? O que passaram é inimaginável e parte o coração. Você explicou muito bem. Mas sabe, passar pelo processo legal é uma parte. E agora essa é outra parte. Como eles estão neste momento? Eles estão bem. Os Campbells realmente estiveram no escritório na sexta-feira. A mãe e o pai prepararam um almoço jamaicano incrível para a gente e trouxeram comida para os advogados e nossas equipes. Então pudemos almoçar com eles e foi ótimo vê-los. Hubert ainda vai ao túmulo do filho toda semana. Os feriados, mesmo 5, 4 anos depois, ainda eram muito difíceis para eles. Ele veio ao nosso escritório há um mês chorando pela perda do filho e Daphne está igual. E por isso ainda estão despedaçados. Mas eles estão felizes que há uma conclusão parcial. Eles estão eternamente felizes com o veredito que o júri lhes deu, que o sistema de justiça lhes proporcionou. E também, obviamente, tenho estado muito em contato com as mães e as crianças estão bem. Eu ia te perguntar isso. Eles crescem a cada dia, mas as crianças estão bem e as mães cuidam delas. Isso é ótimo. E Grant, quero dizer, o que você pensa sobre isso? Qual é a mensagem que um caso como esse passa depois de ser julgado, depois de chegar a essa conclusão? Não queremos que nossos veredictos sejam mensagens, porque eles são tão pessoais. Certo. Eles são tão pessoais para a família. Mas, ao mesmo tempo, deve ser um conto de advertência. Que quando você, como réu, quando você, como companhia de seguros, tem a oportunidade de fazer a coisa certa, e essa oportunidade foi dada a você por anos, não uma vez, não duas vezes, mas dezenas de vezes. E você acha que só porque tem todas as cartas a seu favor, porque é grande, porque é poderoso, porque acha que ninguém pode vir atrás de você, no fim das contas, a verdade sempre encontra um caminho, e isso significa que quando a verdade vem à tona, a justiça aparece. É disso que se tratam os julgamentos e o sistema de júri. Não é perfeito, mas é o maior sistema de justiça que o mundo já conheceu. E então, o aviso, a mensagem para enviar para aquelas grandes companhias de seguro, aquelas mega corporações, façam o que é certo da primeira vez. Porque se vocês não fizerem, existem advogados, existem escritórios, existem famílias que vão responsabilizá-los e que vão trazer à tona a verdade e a justiça. Eu não conheço uma forma melhor de encerrar. Grant, muito obrigado, Tom. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado por vir aqui explicar um pouco mais sobre o trabalho que Morgan e Morgan fizeram nesse caso tão específico. E só quero dizer que nossos corações e orações estão com aquela família, enquanto eles passam por esse próximo capítulo. E realmente agradeço muito vocês dois por virem aqui explicar isso. Muito obrigado. Obrigado por nos receber.
E isso é tudo que temos para vocês, por enquanto, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou o Jesse Weber. Até a próxima.